Boa noite, meu irmão. A graça e a paz do Senhor possa te alcançar nesse momento, possa te alcançar nesse domingo à noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Nosso culto agora em casas, nos lares. Você que está assistindo hoje no domingo, você que está assistindo depois que foi gravado, que Deus possa derramar sobre você da graça dele, do amor dele e da vida dele. Louvado seja o Senhor por esse tempo, louvado seja o Senhor por essa igreja, PIB em Caldas Novas, que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre essa igreja. Quando eu falo igreja, é você, meu irmão, você que está sentado aí no seu sofá, você que está acompanhando com a sua família, que Ele derrame sobre você, sobre nós, mais a cada dia da revelação dEle e da unção dEle. Eu te convido a começar o nosso culto nessa noite, lendo um texto comigo. Abra sua Bíblia, ou acompanhe conosco, aí em João, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 16. João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 16. Vou ler a nova versão internacional. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. E aqui, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. O pessoal tinha comido, tinha guardado cestos. Então, isso aqui já é a parte da noite. Então, ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Tem algumas palavras ou alguns ensinamentos tão grandes nessa mensagem, mas eu quero dizer apenas um. Jesus poderia ter ido através da praia para chegar do outro lado. Jesus podia ter andado pelo mar e atravessado, esperasse eles lá do outro lado e falar: "Oh, nem esperou, me esperou, né?" Jesus poderia ter feito qualquer dessas coisas. Mas Jesus, ele foi para onde os seus discípulos estavam. Jesus entrou no barco. Jesus estava com eles. Jesus, meu querido, ele anda conosco. Ele quer ficar aí na tua casa. Ele não está longe, ele não anda para longe, ele não espera de longe. Mas em todo tempo, Jesus está comigo e com você dentro do nosso barco, que é a nossa família, que é o nosso trabalho, que é a nossa vida. Jesus não nos deixa. Guarde isso, lembre sobre isso e convide, se você puder nessa noite, Jesus para entrar na tua casa, Jesus para entrar no teu coração. Chame Ele para fazer parte da sua vida. Nos nossos cultos presenciais, a gente separa um tempo para fazer uma oração por alguns pedidos, oração por algumas necessidades. Eu sei que é época e é tempo de orar por toda a situação do Covid-19, da economia, da parte financeira, dos nossos governantes. Mas eu também quero orar por você. Eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como está de ansiedade, não sei como está o teu coração. Nesse momento, como igreja, aqui eu represento a igreja, quero orar com você. Qual é ou quais são os seus pedidos nessa noite? É pedido, é agradecimento, é clamor, é milagre que você espera de Deus. Então eu te convido a fechar os teus olhos e a crer que aquele que anda conosco no barco é o mesmo que acalma a tempestade, que é o mesmo que traz os milagres. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar pela vida do meu irmão. Alcance-lhe agora onde estiver. Eu sei que o meu irmão, como eu, tenho muitos pedidos.
Eu quero colocar na tua presença esse pedido de cura, de milagre, esse pedido de cuidado financeiro na casa, esse pedido, ó Pai, nessa época de coronavírus, esse pedido de colocar a nação de joelhos diante do Senhor. Pedimos pelos governantes federais, pelos estaduais, pelos municipais. Deus, pedimos sabedoria para que guie e para comande essa nação de acordo com a Tua palavra. Ó Pai, visita, Pai, todos os órfãos, as viúvas, os presidiários. Ó Pai, leve cuidado, leve a presença do Senhor, leve da Tua unção, ó Pai. E responde a oração do meu irmão, e seja com ele agora nesse momento, confortando o coração, confortando a vida, Pai. Em nome do Senhor, aquele que anda com medo, aquele que não dorme por ansiedade, que o Senhor leve a paz que só o Senhor pode dar. Aquele que precisa de cura, que o Senhor leve o milagre, que o Senhor leve a restauração fisiológica. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faz o milagre na Tua igreja, faz o milagre com o Teu povo, faz o milagre com todos aqueles que nos assistem agora. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua mão, da Tua poderosa mão, e já Te agradecemos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Louvado seja o Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Te convido a cantar conosco, a louvar a Deus e a engrandecer o nome dEle nessa noite. Cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus, és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração
voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercada pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te enfie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que eu chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus, uma boa noite para todos, um excelente domingo para todos, e é muito bom podermos estar juntos, mesmo que por meios digitais, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Ao longo dos últimos 2 domingos, temos ministrado a respeito do tema Enfrentando a Crise com Esperança, e essa será a nossa terceira ministração a respeito do mesmo tema. Obviamente, trago hoje uma narrativa bíblica, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e leremos os versos 18 a 25. Esse texto sagrado fala de um momento muito especial, muito importante na vida do apóstolo Paulo, e as lições espirituais que essa narrativa nos traz são fantásticas. Diz assim a palavra de Deus: E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade,
fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim enviaram este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Queria junto com você orar ao Senhor e, como temos sempre feito, pedido a Deus, e eu quero que você faça esse mesmo caminho, temos pedido a Deus que Ele desvende os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da sua lei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela é destinada. E essa palavra, sempre fiel, traz a mim e a você direção, norte. E certamente é o que nós precisamos nesse tempo. Eu queria orar em nome de Jesus. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós nos alegramos em Ti, pelo privilégio de poder ler, meditar nela e sermos por ela edificados. Que Teu Espírito Santo possa trazer ao nosso coração as lições profundas e preciosas do Teu reino, a partir da Tua palavra. Fale conosco nesta noite, que a Tua boa mão nos conduza, e possamos, ó Deus, sermos afetados positivamente pela ação do Teu Espírito e da Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto sagrado, ele fala de um momento muito especial na vida do apóstolo Paulo. Essa narrativa que acabamos de ler faz parte de um momento tão especial, onde a fé, mais uma vez, faz toda a diferença na vida de um apóstolo que por muitas vezes foi desafiado. Temos falado sobre o tema enfrentando a crise com esperança. Temos passado por altos e baixos nesses dias, mas Deus tem nos dado direção. Aliás, tenho dito por muitas vezes que estamos diante de uma grande oportunidade para realmente aprendermos a confiar em Deus e a descansar nele. É um tempo de oportunidade também para deixar bem claro com as nossas atitudes, com a nossa postura, a quem servimos, a que Deus pertencemos, a que reino pertencemos, e o que nos move, né, nesse tempo e na vida. Eu quero então compartilhar com você, mas antes quero trazer aqui um contexto geral, para que você possa entender a relevância aqui dessa narrativa. Paulo, ele é enviado a Roma, especificamente à Itália, tem uma trajetória enorme até o seu destino, mas aqui alguns dados me saltam aos olhos e que me traz uma ideia muito clara do tamanho do desafio que ele acaba enfrentando. Você tem uma ideia? Tinha naquele momento 276 pessoas navegando naquele navio, contando aí com a tripulação e os passageiros. Era muita gente naquele lugar, muitas vidas estavam correndo risco, não era apenas a vida de Paulo. Você vai perceber também, se você observar o verso 33 desse mesmo capítulo, que estavam há cerca de 14 dias lutando contra o naufrágio e sem comer. Você imagina o que é isto? Imagina o que é ficar 2 semanas sem comer, lutando para se manter vivo, lutando contra o naufrágio. Esse é o contexto. Já estavam há vários dias sem orientação. Naquele tempo se orientava pelas estrelas, pelo sol. Não tinha sol, não apareciam as estrelas, não havia nenhuma orientação naqueles dias. Todos perderam a esperança de serem salvos, como narra aí o versículo 20. Então, quando a gente olha para essa narrativa, em primeira mão, o que parece é que não havia nenhuma perspectiva para diante. Mas Deus fala ao coração de Paulo. Deus fala profundamente ao coração de Paulo, que estava também naquela embarcação. Era daqueles 276 tripulantes e passageiros daquele navio. E de repente, nesse momento, ao falar ao coração de Paulo,
Paulo também traz direção àquela embarcação, ou aos passageiros, à tribulação, e naturalmente isso começa a produzir ordem no meio daquele caos. Eu quero então pensar em alguns conselhos nesses tempos de crise, ou nesse tempo de crise que temos vivido, e que eu consigo vê-los aqui nessa narrativa. O versículo 23 diz assim: de quem eu sou. Paulo começa a falar do que Deus havia falado com ele, e ele então começa argumentando, e nesse argumento ele vai dizer claramente a quem ele pertencia. Ele diz, eu pertenço a Deus. Ele diz, de quem eu sou. E ele remete esse pertencimento da sua própria vida ao Senhor, aquele que o salvou, que o amou, que o credenciou para o ministério, aquele que deu a ele direção, clareza, né, de propósito de vida e tudo mais. Essa simples expressão de quem eu sou deixa bem claro, né, a aliança que aquele homem de Deus tinha com o próprio Deus. Portanto, o primeiro conselho que eu quero trazer para você nesta noite, para que você possa romper com esse tempo de crise e encontrar um caminho de esperança, e o primeiro conselho é este: reafirme sua aliança com Deus. Eu tenho visto muita gente oscilando na fé, em quase ou um pouco mais de 2 décadas de ministério pastoral, tenho visto muita gente oscilando na sua fé. Ora crê, ora duvida, ora congrega numa igreja, ora desaparece. E você olhando para essa nuance, a forma como as pessoas vivem a experiência de fé nesse tempo chamado contemporâneo ou pós-moderno, dá para a gente perceber que é um tipo de fé, que eu nem poderia chamar de fé, porque é uma fé oscilante, carregada da dúvida, que na verdade não nos ajudaria a romper com nenhuma crise, independente do tamanho dela. No entanto, Paulo está deixando bem claro a aliança dele com Deus, e eu e você precisamos aprender a reafirmar a nossa fé em tempos de crise. Não é hora para negociarmos a nossa fé, não é hora para abrirmos mão de crer, não é hora para perder a visão do trono de Deus, não é momento para esquecer, né, de a quem nós servimos, a quem nós pertencemos. Aliás, um dos sentimentos mais profundos que eu creio que a fé cristã precisa produzir em nós é esse sentimento de pertencimento a Deus. A fé em Cristo nos ensina a entender a quem nós pertencemos. E Paulo sabia que ele pertencia ao Senhor. Eu e você precisamos saber que pertencemos a Deus. E esse reafirmar da nossa aliança com Deus vai nos ajudar a enfrentar as ameaças de naufrágio que teremos na vida. Tem muita gente, como eu disse, que está oscilando na sua fé, mas esse é um tempo de nos mantermos firmes, é um tempo de você voltar-se para Deus, é um tempo de você firmar a sua aliança com o Senhor, ou reafirmar esta aliança, caso você já a tenha. O texto vai prosseguir e vai dizer também que Paulo manifesta uma fé de integridade, uma fé inteira, não havia ali um coração dividido. E eu quero então trazer um segundo conselho nesse tempo de crise. Primeiro, reafirme a sua aliança com Deus. A quem você pertence? Segundo, mantenha a sua integridade de fé. Olha o que diz a palavra no verso 23. A quem eu sirvo esteve comigo. Ele está dizendo, eu sirvo a Deus. Ele não está só falando de pertencimento, mas está dizendo da integridade da fé dele. Não era uma fé dividida. Ele não servia a muitas divindades, ele não servia a poderes humanos, ele não servia a religiões, ele servia a Deus. Era uma fé íntegra, era uma fé inteira, o coração dele era totalmente do Senhor. Tem coisas na vida que são negociáveis, e há outras que são inegociáveis. Já falei por muitas vezes a frase que agora trago novamente, de Immanuel Kant, quando ele vai dizer que tudo tem ou bem um valor ou bem uma dignidade. O que tem valor tem equivalência. Portanto, pode ser negociado, trocado, vendido, mas tem coisas que não têm valor, têm dignidade. São coisas que não estão à venda. Por exemplo, a nossa relação de amor para com nossos filhos. A gente não negocia filho, a gente não negocia o nosso amor pelos nossos pais. O casamento também tem dignidade, não deveria ser trocado. Mas junto com todo esse processo, eu diria, destaca-se a nossa fé em Deus, destaca-se a nossa aliança com o Senhor. A nossa relação com Deus não deveria estar em negociação, nem diante de uma possibilidade de naufrágio, nem em tempo de paz. Aliás, é muito importante entender
que não somente temos que afirmar a nossa aliança com Deus diante de um naufrágio, mas diante de qualquer outra fase da vida. Eu gosto de falar que a gente se prepara para a guerra em tempos de paz. A gente não pode deixar para começar a servir e amar a Deus quando as coisas desmoronam, ou quando os problemas vêm, ou quando as coisas se destabilizam. Não, a gente precisa aprender a servir a Deus em todo o tempo, reafirmando a nossa fé e mantendo uma integridade de fé, uma fé inteira. Ele diz: a quem eu sirvo esteve comigo. Eu não sei o que é que você tem feito com a sua fé, mas a recomendação que eu te faço é: não negocie a sua fé, não abra mão de crer em Deus, não divida seu coração, não coloque no seu coração nenhuma concorrência com o Senhor, que Ele seja o Senhor absoluto da sua vida, que Ele seja o Deus por excelência, o soberano Deus, aquele que governa sua vida, seus dias, sua família, seus negócios, que Ele de fato seja o Deus a quem você serve. E isto não tem preço, tem dignidade, porque a nossa fé em Deus não deve estar à venda. O texto sagrado ainda vai dizer para nós, usando aqui um fragmento do verso 20, e uma outra parte do verso 23, que diz assim: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E o verso 23, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha que palavra que Paulo traz aqui. Ele deixa bem claro a aliança dele com Deus, quando ele diz: de quem eu sou. Ele mantém uma fé íntegra em Deus, ele diz: a quem eu sirvo, e agora ele faz aqui uma pronúncia de fé. E eu quero então trazer o terceiro conselho ao seu coração nesse tempo de crise. O primeiro é: reafirme sua aliança com Deus. Segundo, mantenha sua integridade de fé. E terceiro, creia na provisão de Deus. Eu falei agora há pouco que já faziam vários dias que eles estavam naquele navio sem nenhuma orientação. Não tinha sol nem estrelas. Já faziam cerca de 2 semanas que eles lutavam contra o naufrágio e estavam sem comer. Portanto, se fôssemos olhar para o que estava diante deles como realidade, não havia razão nenhuma para que Paulo pronunciasse uma palavra de esperança. O que estava diante deles era um cenário que os convidava ao desespero, e não à esperança. Convidava à dúvida, à angústia, à entrega. Mas agora, Paulo faz uma pronúncia, e o que ele fala, o que sai da sua boca, é uma palavra de ousadia e de fé. Ele está dizendo: creia na provisão de Deus. O texto é claro em afirmar: porque não se perderá a vida de nenhum de vós. O que todos temiam. O que aquelas 276 pessoas temiam? Certamente a morte. O risco era real. O que esse texto traz como narrativa aponta para uma realidade, e essa realidade assustaria a mim e a você. Ninguém lida bem com a ideia de uma ameaça de morte, mas Deus havia falado ao coração de Paulo. Deus havia visitado o coração daquele homem, e ele agora, como boca de Deus, como alguém que traz uma pronunciação de fé, como alguém que jorra do seu coração para o coração dos demais uma palavra de fé e de esperança, diz a palavra, e ele afirma, como palavra de Deus, que ninguém morreria naquele momento, apenas o navio se perderia. Mas a palavra vai dizer, no versículo 20, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, não havia perspectiva humana para sair daquela situação. A perspectiva ela teria que ser divina. Afirmei há 3 domingos atrás que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como diz o salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. E Paulo está dizendo isto: o nosso socorro virá do alto. Apenas creiam na provisão de Deus. Deus trará respostas a todos nós. O navio vai se perder, mas ninguém morrerá. Apesar de não terem referência do sol, nem das estrelas, apesar de estarem com fome, lutando para não morrer, lutando para que o naufrágio não acontecesse, o desgaste era enorme, desgaste físico, emocional. No meio de tudo aquilo, Paulo lança uma palavra de esperança. E eu poderia traduzir o seguinte: creia na provisão de Deus.
Eu não sei o que você está enxergando, mas eu já tenho falado um pouco sobre isto, que as estatísticas, aquilo que estamos percebendo como cenário possível daqui para diante, pelo menos para os próximos meses, não vai nos ajudar a acreditar. Pelo menos não vamos poder acreditar em dias melhores. Se tudo que tivermos for nos dados que estão sendo apresentados para mim e para você o tempo todo, pelas muitas formas, né, midiáticas, seja na televisão, no seu celular, jornais, etc. Mas nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. Quando tudo está dizendo que você vai naufragar, há um Deus que nos visita e diz: acredite, você não vai morrer. Talvez o navio se perca, o texto está dizendo aqui, olha, o navio vai se perder, mas vocês não morrerão. Significa dizer que talvez tenhamos algumas perdas, de fato as teremos, mas Deus há de nos poupar, há de nos ajudar. Falei hoje pela manhã que nós viemos sem nada para este mundo, e voltaremos também sem nada, partiremos daqui, melhor dizendo, sem nada. E tudo que temos foi dádiva divina, foi um grande empréstimo. Somos apenas mordomos do que Deus tem nos dado, seja o nosso trabalho, o dinheiro, a família, os amigos, o tempo, a empresa. Não temos nada, tudo é um empréstimo, e Deus tem nos abençoado tanto. Certamente a nossa vida há de ser poupada, e nós poderemos crer na provisão futura de Deus, mesmo que tudo diga para você não, há um Deus que diz sim. Mesmo que tudo diga, vai naufragar, há um Deus que diz, vou livrar a sua vida. Mesmo que tudo diga, olha, agora é ponto final, não há mais por que acreditar, não há mais por que ter esperança, há um Deus que diz, acredite. E assim como Deus visitou o coração de Paulo, a minha oração é que Deus visite o seu coração, visite o meu coração, visite o nosso coração, e que Ele nos dê palavras de esperança, porque a provisão vem sempre dEle, a provisão vem sempre do alto. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos, veremos daqui a pouco na própria narrativa desse texto. Mas há um quarto conselho aqui nesse texto que me chama muita atenção. Eu quero ler os versos 33 e 34, que diz assim: e entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorta-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha que palavra extraordinária. Eu quero então trazer o quarto conselho: esteja debaixo da tutela de Deus para evitar danos. Vou repetir: esteja debaixo da tutela de Deus para evitar danos. Nós não podemos prover a nós mesmos, não podemos proteger a nós mesmos, não podemos salvar a nós mesmos. É Deus quem nos provê, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos protege. Ele é o nosso chão. Diz a palavra que Ele é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. A mão de Deus está sobre nós, é Ele também quem nos sustenta. O seu amor e a sua graça nos cerca de todos os lados. E a melhor coisa que podemos fazer nesse tempo é permanecermos debaixo da tutela paterna, amorosa de Deus. Porque quando estamos debaixo da tutela de Deus, os danos são evitados. E se alguns danos vêm, eles também nos servem. Porque nós aprendemos até quando perdemos, quando estamos em Deus, até as perdas nos ensinam e acrescenta algo à nossa vida. Como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E só vai se perder o que Deus autorizar. A gente tem uma história sendo escrita nesses dias, e é uma história ruim de ser lida, porque fala de perdas, mas eu gosto de dizer que Deus é o Deus que é Senhor da nossa história, é o feitor da nossa história. Ele está com a caneta nas mãos, e em sua escrivaninha está escrevendo uma história linda, de restauração, de restabelecimento da fé, da confiança, da esperança. Está escrevendo história em que famílias estão se encontrando, casais estão aprendendo a conviver, perdão está sendo compartilhado, estamos vivendo um tempo em que estamos vencendo o egoísmo. Como tem sido precioso ver que essa crise tem produzido em nós também uma certa mudança, e uma mudança extraordinária, em que estamos vencendo a nós mesmos, e o nosso egoísmo.
tão natural, tão intrínseco à nossa condição humana, mas não como uma direção de Deus. O Deus que servimos nos convida ao altruísmo. Portanto, se você quer evitar danos ou quer crescer nesse tempo de crise, esteja e permaneça debaixo da tutela paterna de Deus. Deixa Deus cuidar de você, permaneça debaixo da mão dele. O Salmo 91 me chama a atenção por várias, digamos assim, conteúdos que esse Salmo nos traz, o Salmo 91, e logo no começo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Debaixo da sombra de Deus, encontramos descanso. Deus não mudou, Ele continua lançando sobre mim e sobre você a mão poderosa, graciosa, protetora dEle. Fica debaixo da mão de Deus, fique debaixo da sombra do Altíssimo, você há de encontrar descanso, como Paulo afirma claramente, exortando a que as pessoas comessem, depois de 2 semanas, sem nenhuma alimentação, ele diz, nenhum só cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Sabe o que ele está dizendo? Que debaixo da tutela de Deus, debaixo do exercício da paternidade divina, os danos são evitados. E se por acaso Deus permitir, será para o nosso crescimento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto prossegue, eu trago aqui então o último conselho espiritual dessa narrativa. Não que não tenhamos outros, mas separei 5. O texto vai dizer para nós nos versos 30 e 31. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Lembra que eu falei sobre estar debaixo da tutela de Deus? Olha o que Paulo está dizendo, olha, se vocês saírem do navio, vocês estão agora por conta própria, e vocês não poderão salvar a vós mesmos. E eu quero então falar sobre o último conselho. Nunca tente salvar-se a si mesmo, mas deixa o Senhor te salvar. Deixa o Senhor te livrar. Eu sei que a gente tem habilidades que o próprio Deus nos deu, capacidades, conhecimento, raciocínio, inteligência, recursos. Deus tem nos dado muitas coisas. Mas diante de uma situação como esta, em que o que temos é um iminente naufrágio, e temos aqui como potencial futuro, morte, e de muita gente, como dizia, 276 pessoas, isso não era uma coisa pequena, e o que estava adiante era assustador, mas de repente, Paulo está dizendo, olha, é o Senhor quem vai nos salvar, não somos nós que nos salvaremos a nós mesmos, não somos nós que nos livraremos a nós mesmos, mas o Senhor nos livrará, não sai ninguém do navio não, não deixe a embarcação, porque caso contrário vocês se perderão, morrerão. O texto diz, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Eu tenho visto muita gente tentando salvar a si mesmo, nesses últimos dias, tentando livrar-se a si mesmo. Eu tenho falado por algumas vezes, vou repetir agora, a gente faz o natural, mas Deus faz o sobrenatural. A gente faz o ordinário, mas Deus faz o extraordinário. E nesse momento, diante de uma situação potencial de naufrágio econômico, muitas questões estão em risco de perdas por esses dias, mas de repente a gente olha para o alto, e esse Deus que fala a Paulo, fala para mim e para você, dizendo o seguinte, calma, eu tenho poder para te salvar, eu tenho poder para te livrar, eu tenho poder para te restaurar. Talvez o navio se perca, como nesse caso, a notícia é que o navio se perderia, mas a sua vida será poupada. E enquanto há vida, há esperança. A gente começa de novo, a gente se reinventa, a gente encontra força em Deus, ânimo em Deus e começa de novo. A gente volta a trabalhar, a gente volta a produzir, a gente encontra força em Deus e a vida segue. É interessante a gente observar esse tempo como um tempo de teste, mas também de oportunidade. Talvez está diante de você uma grande oportunidade para crer no sobrenatural e provar na sua própria vida o que Deus pode fazer. E olha que Deus pode fazer muito mais, além daquilo que eu e você pedimos, pensamos, colocamos em oração diante dEle. Ele é o Deus do extraordinário.
Nunca tente salvar-se a si mesmo, mas deixa o Senhor te salvar, deixa Ele te livrar. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que cruzar as minhas mãos, meus braços, e deixar as coisas seguirem, sem nenhuma ação minha? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, faça o seu natural. O próprio Paulo está dizendo, olha, como pessoal, se alimentem, faça o natural, mas quem pode nos livrar do naufrágio é o Senhor. Você deve sim fazer a sua parte. Você deve sim, tomar uma posição como pai, como empresário, como mãe, como filho, como estudante. Você deve sim fazer a sua parte, mas não ande numa ideia, segundo a palavra de Deus, equivocada, de que você vai salvar a si mesmo. Não. O meu e o seu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Dele vem a nossa resposta, dele vem a nossa esperança. Num dado momento, Davi, quando começa a falar sobre esperança e fé em um dos seus salmos, ele diz, espera silenciosamente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Salmo 46, o Senhor nos diz também, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse momento em que estamos para encerrar essa celebração, queria que você pudesse entender que todos nós, enquanto seres humanos, limitados, vivendo em uma condição humana também limitada, estamos passivos, ou passíveis, melhor dizendo, sujeitos a enfrentarmos dificuldades e corremos sim riscos de naufrágio. Mas Deus é aquele que pode evitar o naufrágio da sua vida, do seu casamento, da sua família, pode evitar o naufrágio da sua empresa. Eu queria terminar orando a esse Deus que impediu que essas 276 pessoas morressem naquele momento, e que deu àquelas pessoas o livramento do alto. Quero orar para que Deus também te dê livramento, que Deus me dê livramento, que Deus nos salve dos possíveis naufrágios que estão sendo anunciados em todo o tempo nos últimos dias. Eu queria orar com você, e te convido a exercer o seu lugar de filho, de crente em Jesus Cristo, de um homem e mulher temente a Deus, e no ato de fé, ore ao Senhor, a fim de que do alto venha a resposta que eu e você carecemos. Vamos orar? Senhor Deus, talvez o meu irmão, a minha irmã, assim como os tripulantes daquela embarcação, não tinham orientação, porque não haviam estrelas, ou mesmo o sol, havia uma tempestade que impossibilitava que os sinais que poderiam guiá-los pudessem ser vistos. Há momentos que nós não enxergamos nada, não há como nos orientarmos, mas olhamos para o alto e descobrimos que a orientação que precisamos vem do Senhor. E assim como o Senhor falou ao coração de Paulo, teu apóstolo, teu servo, fale ao nosso coração. Assim como o Senhor mostrou um caminho de resposta para Paulo, mostre para cada um de nós. Nós acreditamos na tua palavra. Ela nos diz que nós não precisamos naufragar, que nós podemos evitar o naufrágio. E nós queremos, ó Deus, seguindo a tua orientação, permanecermos debaixo da tutela do Senhor, crer na tua intervenção, reafirmar a nossa aliança contigo, permanecemos numa fé, ó Deus querido, íntegra, em que manifestamos que cremos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei o que está assustando o meu irmão, a minha irmã, eu não sei o que está assombrando essa pessoa que agora assiste, Deus, esse momento e esse culto, mas eu te peço em nome de Jesus, visite o nosso coração com esperança, visite o nosso coração com fé, nos ajude a crer, já que não podemos nos livrar, nos salvar a nós mesmos, nos ajude a crer que o livramento, a salvação, a resposta virá do alto, virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Traga sobre nós, Senhor, a tua paz, assim como o Senhor dá paz ao coração de Paulo, e o faz gerar paz no coração daquela tripulação, daqueles passageiros do navio. Gere paz em nosso coração, e nos aquiete, e nos faça saber que tu és Deus, o Deus da nossa resposta. Por isso oramos em nome de Jesus, amém e amém. Estamos chegando ao final dessa celebração. O desejo do meu coração e também a minha oração, você tem o restante de domingo na presença de Deus,
e uma semana muito abençoada. Lembre-se, você e eu não podemos nos salvar a nós mesmos, mas nós temos um Salvador, a quem clamar, a quem gritar por socorro. O nosso socorro vem do alto. Grite por Jesus, clame por Ele, no ato de fé, e entenda, não é preciso naufragar. Deus irá poupar a nossa vida. E se algumas perdas vierem, entenda, o Deus que nos salva também nos dá o privilégio do recomeço, da restituição. Que Deus te abençoe grandemente ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém.